Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto que eu faço num dia bastante curioso em que tivemos um acontecimento, a meu ver, extremamente importante, com importância primordial para uma série de acontecimentos em matéria de política internacional. Antes de mais, eu gostaria por agradecer a presença de todos, gostaria também de agradecer todos aqueles que continuaram aqui, que esperaram um pouco, peço imensa desculpa, mas já sabem como é que quem tem crianças pequenas é assim mesmo às vezes, mas não deixo de vos pedir desculpa por isso. Aproveito e peço a todos aqueles que puderem que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, é extremamente importante para ajudar o canal a ser promovido, para ajudar o canal a crescer e, acima de tudo, para ajudar a promover tudo aquilo que nós fazemos aqui, nós, entre aspas, não sou só eu, são vocês também. Ora bem, nós tivemos hoje a notícia da morte de Alexei Navalny e é muito importante frisar que Alexei Navalny, a notícia que surgiu foi que supostamente estaria a fazer um passeio no estabelecimento prisional, naturalmente, quando se sentiu mal e o coração colapsou. Isto é tudo o que se sabe até agora. Os graus de detalhes, tudo aquilo que se poderia ou não ter, que poderia ter levado à comissão deste acontecimento, tudo isso acaba por ser, na minha ótica, mera especulação neste momento. Porquê? Eu não vou aqui armar-me em pseudo-especialista do CSI, parece que, e eu volto a insistir, eu não vejo canais de televisão portugueses, mas com base naquilo que me foram escrevendo no Twitter e com base naquilo que me foram dizendo, parece que, pelos vistos, tínhamos investigadores no terreno que fizeram a autópsia ao Navalny e acabaram por automaticamente não só esclarecer qual era a causa da morte, como já atribuir um culpado. O que nós mais temos nos meios de comunicação social é um conjunto de pessoas que estão, não todos naturalmente, mas uma parte significativa, só pensa em fazer uma coisa, que é em incentivar o ódio, incentivar o preconceito, incentivar a xenofobia, tentar divulgar e difundir teorias da conspiração, quando lançam coisas sem qualquer base científica, lançam conteúdos especulativos, que nem sequer são especulativos, são dolosamente mal intencionados, com a forte convicção de quererem converter muitas pessoas a pensarem mal da Rússia. Portanto, eu volto a dizer, eu não vou armar em inspetor do CSI, porque, ponto número um, não estou no terreno. Ponto número 2, não tenho contacto com o processo. Ponto número 3, nem sequer me vou aproximar, nem de perto nem de longe, com os acontecimentos no terreno. Portanto, eu não vou fazer, não vou entrar, nem vou alinhar nesse tipo de esquemas e dizer o Estado russo não tem nada a ver com isto, ou o culpado é Putin, o culpado é este, é aquele. Esqueçam esses autênticos burlões, porque é assim que funcionam, porque recebem dinheiro para ir para as televisões. Não é fazer análise, é claramente ajudar a difundir uma mensagem de ódio sem terem qualquer base factual que possa levá-los basicamente a poder fazer, a poder chegar a uma determinada conclusão. Portanto, não vou defender ninguém, não vou também, naturalmente, falar mal de ninguém, porque não tenho bases para isso. E depois não só, porque cada vez mais nós vamos tendo situações, e não é de agora, que o risco de morte num estabelecimento prisional russo não é de agora, que já aconteceu mais do que uma vez num estabelecimento prisional russo, não só, nós olhamos para os padrões de vida nos estabelecimentos prisionais por essa Europa fora, e nós vemos que ainda há cerca de uma semana ou duas, mais coisa, menos coisa, nós tivemos a notícia de que os serviços prisionais portugueses mereceram fortes críticas por parte das Nações Unidas. Ora bem, Alexei Navalny não estava propriamente a cumprir pena
num estabelecimento prisional norueguês, como o célebre Anders Breivik estava a cumprir, e ainda hoje se encontra a cumprir sua prisão perpétua na Noruega, em que tem praticamente o equivalente a um T0, com espaço, com relevado, tem direito a pedir os livros todos que quiser, ou seja, nós estamos a falar de um universo completamente à parte. E eu lembro-me de sempre ouvir todos aqueles que eram críticos do Kremlin dizerem: bom, mandaram Alexei Navalny para uma das piores prisões, para uma das prisões mais duras da Rússia, mandaram-no para lá e isto vai ser extremamente difícil para ele, será quase heróico da parte dele se ele conseguir sobreviver ao cumprimento de pena no estabelecimento prisional da Sibéria, na colónia prisional da Sibéria onde se encontra. Portanto, toda a gente andou mais de um ano a defender e a dizer isto. E agora, de repente, vem dizer que, afinal, assassinaram Alexei Navalny. Quer dizer, isto é gente que, por um lado, sabem muito bem que a vida nas estabelecimentos prisionais são duros, e eu não estou com isto a chegar à conclusão de que a causa de morte de Alexei Navalny foi morte natural. Não sei. Volto a dizer, não estou lá. Não tenho contacto com o processo. Não vou ter, duvido que vá ter, nem de perto nem de longe. Portanto, quem sou eu para estar a chegar a conclusões sobre coisas que se passam a milhares de quilómetros de distância? Cá, em Portugal, pelos vistos sabem, mas é sempre para o mesmo sentido. Porque depois, quando eu penso na morte de Gonzalo Lira, eu olhei para o Gonzalo Lira e aquilo que eu vi foi um Gonzalo Lira que morreu. E já sabem que eu tenho as minhas reservas acerca do sujeito, sempre tive as minhas reservas acerca de Gonzalo Lira. Mas, quando Gonzalo Lira morreu numa prisão ucraniana, parece que aquilo que as pessoas fizeram foi basicamente um agitar de ombros, como quem diz, bom, estas coisas acontecem, estabelecimentos prisionais na Ucrânia, é duro, estas coisas acontecem, portanto, ninguém quis investigar, ninguém quis sequer perceber se a morte de Gonzalo Lira, aliás, ainda hoje não se sabe do que é que Gonzalo Lira morreu. Se morreu de morte natural, se houve algum outro tipo de incidente, ainda hoje não existe nenhuma certeza sobre isso. E já passou, salvo erro, eu não quero falhar aqui nas minhas contas, sensivelmente um mês e meio, 2 meses. E eu acho que isto diz muito de todos aqueles que hoje andaram a chorar pelas televisões, contaram-me até no Twitter que, pelo visto, houve um chalupa que andava para lá a chorar e verdadeiramente a verter lágrimas pela morte de Alexei Navalny. Bom, mas eu não sei onde é que ele estava quando Gonzalo Lira morreu. E agora vocês dizem, bom, mas Alexei Navalny tem um impacto mediático diferente daquele que Gonzalo Lira tinha. É verdade, mas houve um sujeito que foi acusado durante muito tempo de ser pró-russo e que morreu num estabelecimento prisional ucraniano sem que ninguém se preocupasse ou pensasse como é que o tipo acabou por morrer. E independentemente do impacto que ele tenha, a verdade é que ainda mais impacto do que Alexei Navalny, nós poderíamos falar, por exemplo, de Julian Assange. Julian Assange, que se encontra neste momento a cumprir, ainda encontra-se a cumprir, não é pena nenhuma, mas encontra-se no equivalente à prisão preventiva enquanto aguarda a extradição para os Estados Unidos. No Reino Unido, em condições que a esposa de Julian Assange já veio denunciar inúmeras vezes, o Wikileaks, todos os seus apoiantes, ninguém se preocupa minimamente aqui no Ocidente sobre o estado em que se encontra Julian Assange. Mas subitamente nós temos o Alexei Navalny e já sabem do que é que ele morreu, já sabem quem é que o matou, como é que matou e porquê é que o matou. E toda a gente acaba por fazer críticas a um conjunto de pessoas que, muito sinceramente, eu acho que é extremamente estúpido se essas pessoas tiverem contribuído de alguma maneira para a morte de Alexei Navalny, que eu não acredito. Ora bem, gostaria de agradecer ao Sr. Miguel Martins, um obrigado pelo contributo, sobretudo pelo café. É com certeza um café que vai ser bem recebido e que vai ser bem tomado. Agradeço desde já o seu contributo, agradeço a todos aqueles que fazem os seus contributos. É extremamente importante para isso. Sem dúvida, e aqui o Sr. Emílio lembra-me do caso do jornalista espanhol que está na Polónia, que é o Pablo González. O Pablo González encontra-se preso, vai fazer por estes dias, agora no final deste mês, 2 anos que o jornalista espanhol Pablo González se encontra a cumprir pena, sem ter sido condenado,
mas encontra-se a cumprir pena, porque é isso que de facto se passa, vai fazer 2 anos no final deste mês, que o Pablo González está a cumprir pena na Polónia, está preso na Polónia, por ser acusado de fazer espionagem para a Rússia. Se ele fez ou não espionagem para a Rússia, honestamente não sei. Não conheço o Pablo González pessoalmente, não sei quem é o Pablo González pessoalmente, sei apenas que tudo o que sei é que é jornalista, era jornalista pelos vistos, duvido que vá ser, dependendo de como é que isto virá a acabar. E o Pablo González está preso, vai caminhar para 2 anos que ele se encontra preso na Polónia. Portanto, temos estas pessoas sobre as quais ninguém se preocupa, ninguém quer saber, e de repente temos toda a gente preocupada com o Alexei Navalny. Qual é a particularidade aqui do Alexei Navalny? Ponto número 1. Eu acho, volto a insistir, que é extremamente estúpido que Putin, quando tem um indivíduo que é mais um a ter um discurso contra Putin, só prova que existe oposição na Rússia. E o facto de existir oposição na Rússia é a prova de que Navalny sempre teve expressão, de que Navalny durante muito tempo pagava coimas. Porquê? Por causa de manifestações que eram convocadas à margem da lei. E eu não querendo comparar, mas a verdade é que nós tivemos também, ainda aqui há poucas semanas, eu não estou a apoiar a iniciativa propriamente dita, mas escolho não participar. Nós tivemos, afinal, no Mundo Livre, em Portugal, uma manifestação convocada pelos ultranacionalistas neonazis e por aí fora, e que foi proibida pela Câmara de Lisboa. Então, mas eu pensava que o direito à liberdade de expressão era um direito incondicional e que só na Rússia que Putin quer evitar que as pessoas se façam ouvir, e de repente chegamos aqui ao mundo livre. Portanto, só na Rússia é que se proíbem e se banem manifestações. E depois chegamos aqui ao mundo livre e também temos o mundo livre a proibir aquela manifestação ultranacionalista e neonazi, que, eu volto a dizer, eu jamais participaria nela, não me revejo minimamente nela, mas a verdade é que porque, pelos vistos, há condições, há limites à liberdade de expressão. E Portugal já deu aqui um desses sinais, a Rússia dá no seu país, naturalmente, também esses sinais. Portanto, isto é só para as pessoas conseguirem perceber que, afinal, existem motivos que podem levar as autoridades a declarar e a considerar uma manifestação ilegal. E as manifestações na Rússia, tal como se verifica aqui em Portugal, as manifestações não podem ser espontâneas. As manifestações têm de ser convocadas, têm de seguir um trajeto que as autoridades considerem ser um trajeto de segurança e um trajeto que não comprometa a segurança e até mesmo o estado de tranquilidade e paz públicas. Portanto, este foi o critério que se utilizou aqui para se proibir a manifestação de extrema-direita dos neonazis. Na Rússia, é o mesmo critério que se utiliza quando pessoas como Alexei Navalny, intencionalmente, decidem convocar manifestações em cima da hora, desobedecem aquilo que as autoridades definem como sendo o trajeto a seguir e por aí fora. Portanto, como veem, Alexei Navalny sempre foi uma voz que, de facto, tentou representar um conjunto de vozes, e na Rússia não é difícil. Mesmo partidos sem representação parlamentar conseguem ter 700, 800 mil votantes. Isto para terem noção de que, sem elegerem um único deputado, porque o sistema está construído assim, e porque falamos de um país que tem mais de 140 milhões de pessoas. Portanto, ter 700 mil, isto é um pouco uma gota no oceano. Portanto, num oceano chamado Rússia. Mas Alexei Navalny se representa um conjunto de pessoas insatisfeitas, sem sombra de dúvida. Representou. Agora, o grupo de pessoas que ele representou não era suficiente sequer para levar à eleição de um deputado na Rússia. Eram demasiado poucos. E, no momento em que temos Alexei Navalny a cumprir pena de prisão no estabelecimento prisional ou numa colónia siberiana, no momento em que temos Alexei Navalny com os índices de popularidade ainda mais em queda, e ele já não oferecia qualquer tipo de oposição a Putin, porque se forem ver as sondagens todas que foram realizadas na Rússia, Alexei Navalny representa cerca de 2 a 3% das intenções de voto. Isto é
é irrelevância, é chamada irrelevância política. Claro que agora diz-se que, bom, mas isto era levado pelo Levada Center e pelo Tsiom, que estão todos comprados pelo Kremlin, mas depois, a verdade é que eu tenho aqui algumas coisas, por exemplo, deixem ver se eu encontro aqui, como é que o Washington Post uma vez qualificou uma destas instituições. Eu acho que vou conseguir abrir, deixem-me ver se eu consigo mostrar, por exemplo, o que é que eles pensam sobre o Levada, e eu até vos posso dizer o que é que eles pensam também sobre a FTSIOM. A FTSIOM também tem o mesmo tipo de qualificação aqui, aqui no Ocidente. Deixem-me ver se eu consigo, de facto, abrir, porque acho que é digno de relevo para vocês conseguirem ver como é que, afinal, os centros de sondagens russos, por umas coisas, estão completamente viciados e são manipulados pelo Kremlin, enquanto outros já não são manipulados pelo Kremlin. Noutras circunstâncias, os mesmos centros, afinal, já acabam por ter uma seriedade completamente fora do normal. Ora bem, e então foi assim que, por exemplo, numa das ocasiões, o Washington Post qualificou o Levada Center de Moscovo. Foi dizer exatamente que nós, Washington Post, contratamos dois tremendamente reputados, duas tremendamente reputadas empresas de sondagens, Levada Center Moscow e também para realizar sondagens em Donetsk e em Lugansk, por exemplo. E depois tivemos o Kiev Institute para fazer essa mesma sondagem na área controlada no Donbass. Portanto, o próprio Levada Center de Moscovo acaba por mostrar a irrelevância, e ao longo do tempo sempre mostrou a irrelevância que era Alexei Navalny. Mas subitamente muitos acham que nisto o Levada Center já está viciado, já está martelado e portanto já não vale a pena confiar no Levada Center. Sim, isto é para vocês verem que Alexei Navalny valia rigorosamente zero, era irrelevante politicamente, só tinha expressão aqui no Ocidente, não tinha expressão na Rússia. E depois, aquilo que nós nos começamos a perceber é que, com Alexei Navalny preso nesta colónia siberiana, cumprir pena de prisão, eu tenho aqui um vídeo que eu depois vou pôr no fim, que é um vídeo onde eu disseco os casos que levaram Alexei Navalny a cumprir pena de prisão, casos de clara corrupção, portanto, não tem qualquer tipo de problema em afirmar e em assumir isso, porque os casos são públicos, são conhecidos, e são casos de corrupção. E Alexei Navalny está preso, do ponto de vista subversivo, inspira muito pouco. Quer dizer, aqueles senhores da Associação de Russos Livres, parece que estão aqui em Portugal, aqueles senhores que fazem manifestações com 5, 6 pessoas e que têm mais cartazes do que pessoas presentes nos seus eventos, esses senhores que estão sempre a gritar libertem Navalny, free Navalny, perderam basicamente a causa da sua existência, não é? Portanto, agora vão gritar por quem? Isso acabou. Mas, ao mesmo tempo, o que eu queria aqui enfatizar é o facto de Alexei Navalny não oferecer qualquer tipo de ameaça para Vladimir Putin. E, subitamente, a menos de um mês das eleições, e uma semana depois da entrevista de Vladimir Putin a Tucker Carlson, aparece esta morte de Alexei Navalny, que, curiosamente, coincide com a Cimeira de Segurança de Munique, onde, curiosamente, a viúva de Navalny também veio a discursar. Portanto, tudo isto acaba por acontecer, é um misto de coincidências. As coisas cruzam-se todas. E, pelos vistos, não só Alexei Navalny não pode, parece que, pelos vistos, tratando-se de morte natural, parece que Alexei Navalny não pode ter morte natural na Rússia, se for o caso disso, e se vier a confirmar que terá sido uma morte natural. Não sei se influenciado por qualquer outro elemento ou não exterior, mas deixem-me que vos diga uma coisa. Alexei Navalny, eu dei este título que dei a este direto de hoje, porque Alexei Navalny é o chamado idiota útil do Ocidente, porque foi alguém que o Ocidente quis aproveitar durante muito tempo para poder chegar à presidência da Rússia através de golpes de Estado. E ainda hoje havia alguém a partilhar um vídeo de Alexei Navalny a negociar a base de financiamento que ele precisava de receber por ano para conseguir
promover e dinamizar um golpe de Estado na Rússia. Portanto, esse vídeo está presente. E nós tivemos apenas aquilo que é o chamado idiota útil, que foi alguém que aceitou sacrificar-se pela agenda ocidental com a ambição de poder um dia chegar com a ambição de um dia chegar a presidente da Rússia, da mesma forma como Juan Guaidó também participou e quis fazer a mesma coisa na Venezuela, como Svetlana Tsikhanouskaya também quis fazer na Bielorrússia. Ou seja, o que mais nós temos por aí são pessoas com aspirações de poder chegar a presidente e que estão dispostas a sacrificar-se para conseguir, caso sejam bem-sucedidos, chegar à presidência desse país como representantes da liberdade, justiceiros da liberdade, o que quiserem. E agora, aquilo que nós encontramos em Alexei Navalny é que a partir do momento em que Navalny está preso, não pode concorrer e vai ficar muitos anos preso, Navalny perde o valor que poderia ter para o Ocidente. Portanto, o idiota útil para o discurso ocidental perde toda a sua utilidade, mas Navalny, a verdade é que recolheu e recebeu muitos e muitos fundos de apoio à sua estratégia, à sua agenda, não só na Rússia, como um pouco pelo mundo inteiro. E isso tem um preço. É que as dívidas têm de ser pagas. Navalny perdeu valor. Passou de ser o idiota útil para passar a ser o idiota inútil. Mas antes, pelos vistos, tem de sacrificar alguma coisa, tem de dar alguma coisa ao Ocidente, agora que perdeu a utilidade, para poder justificar todo aquele valor que teve. Isto para dizer o quê? Continuo sem saber como é que morreu Alexei Navalny. O que vos estou a dizer é que seria muito mais útil ao Ocidente, neste momento, a morte de Alexei Navalny do que a Putin. Putin tem o tipo que já nem está nas cordas, o tipo que já foi batido por QO há muito tempo. Não tem qualquer tipo de impacto, nem vai beliscar a vitória de Putin, nem sequer a estabilidade interna na Rússia. Inspira muito poucos. E, de repente, quando Putin está a semanas de ser eleito, tem uma entrevista extraordinária a Tucker Carlson que causou muitos estragos nos Estados Unidos, mais estragos nos Estados Unidos do que propriamente algum tipo de dano reputacional à Rússia, de repente acontece isto. Alguém me explique, de uma forma razoável, porque é que Putin precisa da morte de Alexei Navalny, e eu com certeza estarei aqui para poder dissecar esses pontos de vista, porque podem ser válidos, mas eu não encontro um único motivo para que Alexei Navalny possa morrer. Pelo menos através de morte provocada pelo Kremlin. Seria das coisas mais estúpidas, mais idiotas. Isso é coisa que os russos já provaram, e não é de agora, é que são tudo menos estúpidos. E a forma como continuam a vencer na operação militar especial, continuam a prosseguir os seus objetivos e os seus fins de conseguir finalmente trazer paz para a nova Rússia e também para aquilo que resta da Ucrânia, a forma como continuam com esse ascendente só mostra que os russos são tudo menos estúpidos. E que aqui no Ocidente continua toda a gente ainda a olhar para os russos como se fossem primatas e como se fossem extremamente sacrificados, basicamente, os pobres russos, como se fosse um povo atrasado que está a ser sacrificado às mãos de um qualquer ditador que não o é. Portanto, aqui as pessoas continuam em negação e continuam a rejeitar perceber o que é a Rússia e o potencial que tem a Rússia. E depois, isso serve para alimentar narrativas que atestem que os russos são estúpidos. Os russos não são estúpidos, enquanto cidadãos sequer. Pelo contrário. O Kremlin, menos estúpido ainda é, porque o Kremlin acaba por ter uma estratégia que claramente não é dar tiros nos pés. A Rússia não tem nada a ganhar com isto, o Ocidente sim. E quando eu vejo todas estas coincidências, o dia em que isso acontece, após uma série de acontecimentos, quando o próprio Navalny perdeu o valor, e como uma forma até de causar pressão e agitação na Rússia, porque tem tentado de todas as formas, em vésperas de campanha eleitoral, e não tem conseguido, a minha única ideia e o cenário mais provável que eu aqui vejo é que, das duas, uma, ou Alexei Navalny morreu, de facto, de morte natural, as condições numa prisão
uma colónia prisional na Sibéria, ainda para mais em pleno inverno, não são claramente as mais propícias para que uma pessoa sobreviva, para que uma pessoa mantenha a sua vida e consiga cumprir uma pena de longa duração, ou então houve aqui, de alguma forma, a mão do Ocidente. Porque depois isto é outra situação muito curiosa. Gonzalo Lira morreu numa prisão ucraniana. Bom, são coisas que acontecem, podem acontecer a quem estão sujeitos, quem está preso na Ucrânia, isto são coisas que acontecem. Jeffrey Epstein, não, suicidou-se. Claramente suicidou-se o Jeffrey Epstein. O John McAfee suicidou-se. Portanto, todas estas personalidades que têm capacidade e potencial para denunciar e para colocar no exterior todo o conjunto de pessoas que de facto estão ligadas ao poder político, não só dos Estados Unidos, mas também do Ocidente, ligados a vários escândalos, aparecem mortos e são todos vítimas de suicídio. Aqui ninguém suspeita de nada. Os russos, quando alguém morre, pronto, aí está. Aí está o Kremlin outra vez a causar mortes intencionais de opositores. Navalny não tinha sequer estatuto de opositor. A verdadeira liderança na Federação Russa é representada e é preconizada pelo Partido Comunista da Federação Russa. É a única coisa que me apraz dizer, independentemente de ser eleitor ou votante do Partido Comunista, tenho aqui certamente pessoas que me seguem que são adeptas e apoiantes do Partido Comunista, tenho pessoas que não são. O principal partido da oposição, o principal movimento da oposição na Federação Russa é o Partido Comunista da Federação Russa. É o partido com maior representatividade, é o partido que se faz ouvir muitas mais vezes no contexto político da Rússia. Aliás, vai ter um candidato próprio às eleições presidenciais na Rússia, mas as pessoas aqui não acompanham a política russa, não acompanham a atividade política russa, não acompanham a comunicação social russa. Porquê? Porque só é dado aqui, para já, a barreira linguística. Uma pessoa que não domine minimamente o russo, naturalmente que não tem uma motivação propriamente dita para tentar acompanhar algo cuja língua não consegue perceber, logo não consegue contextualizar. Portanto, é mais fácil acompanhar, por exemplo, algo escrito e dito, falado, ocorrido em língua inglesa. Depois, porque as notícias que a comunicação social faz chegar, por exemplo, a Portugal, são apenas as notícias que sejam de teor pejorativo contra a Rússia, xenófobo, discriminatório, o que quiserem. E a propósito, deixem-me dar-vos outra notícia outra vez em primeira mão. Tive, ao longo dos últimos 10 dias, mais 2 vitórias nos tribunais portugueses que reconheceram que houve discriminação de cidadãos russos no acesso a títulos de residência em Portugal. Eu representei esses clientes, os tribunais administrativos vieram dar razão aos meus clientes e a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, substituta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desde o dia 29 de outubro, veio dar razão aos nossos argumentos e às pretensões dos meus clientes e foi condenada a emitir títulos de residência, porque tínhamos mais situações, temos inúmeras situações que eu estou a representar várias delas, em que é uma política assumida pela própria AIMA de que não atribui títulos de residência ligados aos vistos dourados a cidadãos russos. E o Tribunal considerou que isso é uma prática discriminatória, que não tem cobertura legal, nem sequer em tudo aquilo que deriva de instrumentos da União Europeia. Ou seja, nem a União Europeia decide nesse sentido. Tivemos mais 2 vitórias, e uma delas foi até hoje à tarde que soube, naturalmente que os meus clientes ficaram muito felizes, mas há aqui algo pela qual eles nunca vão ser ressarcidos. Ter pessoas há 4 anos à espera de um título de residência, manterem-se na total ilegalidade e clandestinidade, porque a AIMA reconhece que não atribui títulos de residência a cidadãos russos e bielorrussos, isto, a meu ver, não é sequer um caso de tribunal administrativo. É um caso de polícia e é um caso que merece a responsabilidade civil e criminal de pessoas que aplicam entendimentos desta natureza. Portanto, Sra. Julia Mega, é verdade. Com luta ganha-se. Eu digo sempre aos meus clientes, nós temos de jogar o jogo deles com as regras deles, mas nós ganhamos.
Mas ter tribunais a assumir que há práticas discriminatórias e sem cobertura legal que discriminam cidadãos russos de acesso a títulos de residência e a outros instrumentos que permitem regularizar a sua situação em Portugal, isto, a meu ver, isto é gravíssimo. Isto são casos de responsabilidade política, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Portanto, mas continua em Portugal, naturalmente que as pessoas não têm interesse em dar atenção a isto. Ainda hoje soube, também de uma senhora residente portuguesa, que a Revolut lhe cancelou a conta bancária, porque sim, porque é russa e porque a Revolut acha-se no direito de simplesmente cancelar a conta bancária que a senhora tem. Portanto, este é o continente e esta é a sociedade que nós temos, tal Europa das liberdades e dos valores. Isto é para vocês terem conhecimento disso tudo. Depois, assim, a Limega estava 3 anos à espera de cartão de cidadão, é outra tortura. Essa é outra. Também tenho aqui alguns clientes que estão a fazer pedidos de nacionalidade. Alguns estão a fazê-los comigo, outros já tinham pendentes. E temos de insistir. Temos de insistir. Portanto, nós temos de jogar a regra do sistema, mas temos de envergonhar e humilhar o sistema com as suas próprias regras. Não há outra hipótese. E se negassem a pretensão dos meus clientes, eu garanto a vocês que nós íamos até ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas não tenho a menor dúvida. Agora, primeiro tínhamos era de esgotar os meios internos. Mas é para vocês verem que tudo isto é o fruto e é o resultado de pessoas que vão para as televisões e vão para os jornais alimentar narrativas xenófobas, discriminatórias, de ódio contra cidadãos russos. E o pior disto tudo é que alimentam contra cidadãos que não tomam decisões políticas, porque pode-se discordar das decisões políticas, pode até opor-se de uma forma mais veemente e apaixonada de decisões políticas, mas cidadãos inocentes, que não têm nada a ver com o processo de tomada de decisão, serem injuriados, serem discriminados, a meu ver, isto é uma coisa que a mim me revolta profundamente e vou estar sempre aqui presente e vou representar os clientes todos que se encontrarem neste tipo de situação. Portanto, vamos para a frente com eles. Os clientes vão ter esses títulos de residência porque a prática é uma prática discriminatória. E quem diz discriminatória diz ainda que parece que houve... Eu estive de férias. Estive de férias no México e parece que foram realizados aqui em Portugal os mundiais, um campeonato mundial de judo com a presença de cidadãos, também atletas, judocas russos. E então parece que cada vez que os judocas russos estavam a participar e a combater, tínhamos ucranianos a fazer uma birra e a dizerem que o Estado português deveria bani-los e impedi-los de participar. Portanto, quer dizer, isto a meu ver é mais uma vergonha, mais uma prova de frouxidão também, não só do Estado português, como, por outro lado, também uma demonstração de ódio por parte destes cidadãos ucranianos, não todos, mas de alguns cidadãos ucranianos que decidem ir para um pavilhão insultar e injuriar judocas russos, exibir as bandeiras da Ucrânia como se os atletas pudessem fazer essa tomada de decisão ou não relativamente àquilo que é. Portanto, e este é um país que é, de facto, uma república das bananas. Nós não produzimos nada, nós produzimos muitos parasitas e acolhemos muitos parasitas. E aí os parasitas, para mim, são todos esses que vêm para aqui alimentar culturas de ódio. Que é exatamente isso que se faz numa situação desta natureza. Portanto, isto para vos dizer que a narrativa que se conta sobre Alexei Navalny é falsa. Aqui. É falsa e começa logo por ser falsa porque carece de fundamentação factual e de pessoas que só têm uma mensagem que é a de disseminar o ódio e é depois, graças a esse tipo de ódio, que deixam as pessoas numa posição em que não têm outra hipótese a não ser discriminar e prejudicar a cidadãos de nacionalidade russa só porque têm essa nacionalidade russa. Isto é para vocês saberem a realidade do nosso país numa outra vertente que não aparece nas televisões, não há interesse em que apareça nas televisões, não interessa, vamos continuar a derrotá-los na justiça, vamos continuar a derrotá-los com factos. A Rússia no terreno continua a progredir no terreno, continua a dissolver, a eliminar, basicamente, essa resistência militar ucraniana. E, pelos vistos aqui, muitos entendem que isso é de aplaudir.
e os brasileiros, peço desculpa, eu vi aqui Brasil, o senhor Álvaro Paué a escrever aos brasileiros e disse os brasileiros. E os russos são sempre considerados os maus da fita em tudo. Tudo o que é de mal, os russos estão por trás, de acordo com a narrativa ocidental. Quando as coisas são boas, nunca são os russos. Portanto, isto não é estar a defender uma nacionalidade, porque há pessoas boas e pessoas más em todo lado. O que mais há por aí é russos também que não prestam. Mas da mesma forma como existem imensos portugueses que não prestam, como existem imensos ucranianos que não prestam, imensos brasileiros que não prestam, imensos franceses que não prestam e imensos americanos que não prestam. Uma árvore não faz a floresta. E com certeza, como pergunta aqui o Sr. Roberto Filipe Tavares da Costa, sim, continua a desnazificação. Vai continuar a desnazificação porque isso é, de facto, um dos fins que está proposto o Kremlin a continuar a avançar na, nesta mesma operação militar especial. E isto por falar ainda em situação de discriminação. Eu, antes de ir de férias, recebi uma proposta por parte de uma universidade portuguesa para poder lecionar nessa universidade. Mas parece que as pessoas não perceberam bem quem eu era e depois de eu ter respondido, ficaram em silêncio, nunca mais responderam e parece que, pelos vistos, perceberam quem é que tinham acabado de convidar para dar aulas e então parece que eu perdi toda a minha qualidade subitamente para poder dar aulas aqui em Portugal, porque desapareceram do mapa, nunca mais deram satisfações, nunca mais disseram nada e eu percebi que alguém, caiu a ficha a alguém e que deve ter percebido, meu amigo. Mas a quem é que você foi fazer um convite destes? Você não percebeu bem quem é a pessoa. E então não me desconvidaram de propósito, para não darem a cara e não dizerem porque é que desconvidaram, mas desapareceram. Portanto, isto é para vocês verem. Isto é o preço que se paga, muitas vezes, por estarmos expostos a este nível. Mas também digo-vos uma coisa: as pessoas têm que pensar se querem contratar para dar aulas em Portugal, se querem contratar especialistas em Direito Internacional Público ou numa área da ciência, ou se querem contratar propagandistas. Cada um decida. Eu não tenho problemas nenhuns com isso, mas é só para vocês verem. Sim, de certeza, Sr. João Ribeiro, de certeza que olharam para isto e pensaram que era o outro Alexandre Guerreiro, nem sequer passou pela cabeça que fosse o mesmo. Até que alguém deve ter chamado a atenção ao meu amigo. Você já viu quem é que você está a convidar? E de repente, puf, desapareceram. É para vocês verem. Eu não tenho problemas nenhuns, porque eu continuo com o meu percurso, como veem cá fora. Quem é que perde? Eu continuo a achar que perde muito mais a academia do que perco eu. Eu tenho trabalho, eu continuo a dar aulas na Malásia, como sabem. Eu continuo a trabalhar em inúmeros projetos. Tenho imenso trabalho é coisa que não me falta, portanto não é por aí. Agora, se alguém ficar a perder, não sou eu. Garanto-vos que não sou eu, mas achei por bem partilhar convosco isto, que é para vocês verem como é que as coisas acontecem, porque aqui tive um convite expresso. Aqui não foi só já o concorrer nos concursos e eles entenderem atacar da forma que normalmente atacavam e dizer que eu não tinha argumentos suficientes. Aqui recebi um convite expresso e de repente, oh meu Deus, quem é que nós vamos convidar? Palavra, é o que eu consigo retirar desse silêncio e então desapareceram. É verdade, é verdade, é verdade. É para vocês verem. Tenho aqui isso, não me deixa mentir. E há de quem se atreva a desmentir-me que eu tenho aqui isso, não me deixa mentir. Que eu nunca apago estas coisas, porque acho que estas coisas não têm de ser emolduradas, nós só devemos emoldurar as coisas boas e o reconhecimento, mas estas coisas devem ficar sempre aqui guardadas, não é? Para continuar a mostrar. Mas, Senhor Credolino Dalma, eu agradeço imenso o seu contributo também, muito importante para continuar a garantir também esse reconhecimento, que é dado de várias formas naturalmente, este é um deles. Agradeço imenso o seu contributo, a sua presença e também as suas intervenções. E neste momento eu se calhar abri um pouco aqui o espaço, antes de me ir embora com esta breve análise sobre Alexei Navalny. Volto a dizer, vejam um vídeo que eu depois vou pôr no fim, quando este direto for publicado como vídeo, eu vou disponibilizar o vídeo onde eu disseco os casos de Alexei Navalny. Alexei Navalny não era o principal líder da oposição. Alexei Navalny não era um preso político. Alexei Navalny não era um prisioneiro de consciência, nem era um justiceiro da liberdade. Alexei Navalny era um oportunista que quis tentar aproveitar-se. Por 2 vezes foi condenado por casos envolvendo não só fraude fiscal como corrupção, ligado a casos de corrupção. Num dos casos tentou
forçar a vitória num concurso público para o seu irmão e para a sua mãe, portanto, uma empresa que ele detinha juntamente com o seu irmão e com a sua mãe, e na outra quis favorecer um amigo através de consultoria, prestação de consultoria a um órgão de poder regional. Isto está provado, tudo isto está falado, eu vou partilhar esse mesmo vídeo para vocês poderem ver. Portanto, Navalny tem um historial até em que ele próprio demonstra ser o indivíduo que se identifica muito mais facilmente com a extrema-direita, com os ideais até xenófobos, do que propriamente com algum outro tipo de ideais. Mas como ele defendia os ideais liberais, neoliberais, com certeza que era alguém que lhe interessava e muito bem ter o apoio ocidental. Falta o caso do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, aqui o Sr. Emínio. É verdade, é verdade. Era uma forma de dissecar, eu vou abordando en passant, sem dúvida, mas esses casos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que também foram muito mal explicados, foi dada razão a Navalny em 2 casos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas não foi com base no argumentário que aqui no Ocidente se invocou, de que a Rússia foi extremamente injusta para com ele e puniu completamente. As coisas não são assim. Não foram assim. Portanto, uma coisa é criticar determinados procedimentos como excessivos, logo havendo uma violação, outra coisa completamente diferente é dizer houve uma violação grosseira do sistema judicial, uma perseguição política e por aí fora. Eu com isto ficaria por aqui. Eu sei que houve alguém que me perguntou para eu dar aqui a minha opinião sobre Donald Trump e a questão de incentivar os países inimigos ou que não sejam aliados da NATO a atacarem os países que não contribuam com os 2%. Eu fiz uma referência, uma alusão a isso no meu último vídeo, como alguém também já referiu aqui. Portanto, se alguém tiver a oportunidade, por favor, veja esse meu último vídeo, onde eu analiso a conversa entre Vladimir Putin e Tucker Carlson, que eu acho que poderá ser de utilidade para vocês, onde eu dou, de facto, essa opinião. Muito bem, eu perante isto, naturalmente que eu não vou fazer troça da morte de Alexei Navalny, acho que é sempre muito fácil falar-se mal das pessoas e insultar as pessoas após a morte. Não vou entrar por aí. Eu tenho uma opinião muito própria que é nunca vou defender verdadeiramente a morte de alguém, nunca ninguém me vai ver com júbilo e aqui a celebrar a morte de alguém. Acho que essas coisas não se celebram, independentemente do perfil e do caráter das pessoas. Não se celebram também outro tipo de tragédias como cancros e por aí fora. Sou contra isso. Não vou celebrar a morte de Navalny nem de perto nem de longe. Vou naturalmente deixar os meus sentimentos àqueles que verdadeiramente eram próximos dele e porque a morte de uma vida humana é sempre lamentar, mas não vamos aqui beatificar Alexei Navalny como se tratasse de Deus no céu e Navalny na terra e como se fosse um representante, um justiceiro da liberdade, porque isso era coisa que ele não era de certeza absoluta. Era uma pessoa que era muito importante apurar as causas da morte, de facto, determinar, para perceber se houve morte natural ou se houve alguém que conseguiu garantir essa morte numa altura que seria, quando seria tão conveniente para o Ocidente, e não seria nada conveniente, porque a Rússia, o Kremlin não tem rigorosamente nada a ganhar com esta morte, não precisa disso, como exatamente nós acabamos de ver. Posto isto, eu venho desde já a desejar a todos uma muito boa noite, pedir-vos que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, partilhem também este mesmo direto e não deixem também de deixar os vossos comentários, as vossas questões. Quem quiser fazer também contributos, tem aqui na descrição deste vídeo todos os meios de me poderem contactar. Peço desculpa por algum atraso, mas eu realmente estou atolado em trabalho e é natural que deixe muitas coisas pendentes. Uma boa noite, Anabela Braga também, senhora de Red Eye, senhor Luís Neto, senhora Maria Ribeiro. Sim, o que passa aqui basicamente é que Navalny é herói. Navalny não é herói de coisíssima nenhuma. É herói desta gente que nós temos aqui, de um conjunto de alucinados,
e, sobretudo, de um conjunto de pessoas que, pelos vistos, dá a conhecer como russos, Associação de Russos Livres, e depois, quando nós vamos ver tantos russos e tantos ucranianos por aí, e depois vemos 5 ou 6 pessoas rodeados por 10 cartazes, porque é preciso encher todo aquele espaço. Portanto, eu enchia-me, sim, era de vergonha e não necessariamente de cartazes. Mas as ações naturalmente de compra quem as pratica, agradeço uma vez mais a vossa presença, a vossa participação, o vosso acompanhamento. Faço a todos votos de terem uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Boas noites.